Sabe, quando a gente pensa em recorde mundial, o que vem à cabeça? Geralmente a pessoa mais rápida, a mais forte, né? Mas a verdade é que alguns recordes não têm nada a ver com isso. Pelo contrário, eles são sobre testar os limites, mas limites absolutos do estômago humano. Então, fica a pergunta no ar. Qual seria o recorde mundial que é, assim, quase universalmente considerado o mais nojento de todos? Pois é, existe uma façanha que leva esse título, e é justamente sobre ela que a gente vai conversar agora. Para dar uma dica, a coisa envolve comer dezenas de criaturas vivas. E tudo isso em apenas 60 segundos. É um desafio que testa não só a coragem, mas, bom, o reflexo de vômito de qualquer um. O recorde é sobre isso, consumir o maior número possível de uma criatura bem específica em um minutinho só. Ok, mas antes de falar do recorde em si, a gente precisa conhecer a coestrela dessa história. Ou talvez a vítima, entre aspas, né? A barata sibilante de Madagascar. E pode acreditar, ela é muito mais interessante do que o nome sugere. O nome científico dela é Gronfadorina portentosa. E ó, esquece aquela baratinha de cozinha que todo mundo detesta. Essa aqui é de outra categoria. É uma das maiores espécies do mundo, nativa lá da ilha de Madagascar. É uma gigante de verdade, uma rainha no seu próprio ecossistema. E quando eu digo gigante, não é força de expressão, não. A gente está falando de um bicho que pode chegar a 8 centímetros de comprimento. 8 centímetros! Para se ter uma noção, isso é quase o tamanho do polegar de uma pessoa adulta. É um inseto bem grande. E aqui está a grande diferença, a principal mesmo. Enquanto a barata que a gente conhece é considerada uma praga urbana que vive em casa e transmite doenças, a sibilante de Madagascar é outra história. Ela vive no chão das florestas e tem um papel ecológico super importante, ajudando a decompor a matéria orgânica. Ela é uma peça vital para o ecossistema dela. E as curiosidades sobre ela não param por aí. Elas vivem bastante para um inseto, de 2 a 5 anos. E elas não botam ovos, elas dão à luz filhotes vivos, tipo até 60 de uma vez. Mas a característica mais famosa que dá o nome a ela é o som que ela faz. Quando se sente ameaçada, ela solta um síbilo bem alto, sabe? Expulsando o ar do corpo. É um mecanismo de defesa super diferente, que a gente não imagina vindo de um inseto. E agora a gente chega num ponto crucial para a nossa história. A carapaça dela, o exoesqueleto, é super dura e grossa. Na natureza, isso é uma defesa excelente contra predadores. Mas, para quem tem a ideia de comer uma, bom, essa carapaça se traduz numa textura bem, digamos, crocante. Então, recapitulando, temos uma barata gigante que sibila e é super dura. Certo? Certo. Agora vamos conhecer a pessoa que olhou para tudo isso e pensou: por que não? O nome dele é Ken Edwards, um inglês caçador de ratos de profissão. O que, convenhamos, já exige um estômago forte. Mas, pelo visto, ele achou que o trabalho do dia a dia não era emocionante o suficiente e resolveu ir um pouco além. E agora que a gente chega no grande momento, no clímax da história. É aqui que a curiosidade se mistura com um certo choque, eu diria. Antes de revelar o número, olha só o que o próprio Ken Edwards disse sobre a experiência. A pior parte era a sensação das pernas se contorcendo dentro da minha boca. Pensa nisso. Ele disse que o gosto até era crocante, mas o verdadeiro problema, o terror da coisa toda, não era o sabor, era sentir as perninhas se mexendo lá dentro. O palco para essa façanha foi montado em 2001, num programa de TV bem famoso lá no Reino Unido, chamado The Big Breakfast. E a regra era clara. Ken Edwards tinha exatos 60 segundos. 1 minuto para entrar para a história. E o resultado final foi 36. É isso mesmo. Em 1 minuto, Ken Edwards engoliu 36 baratas sibilantes de Madagascar. Vivas e inteiras. Um número que, olha, é difícil até de processar, quanto mais esquecer. Ok, as baratas foram engolidas, o recorde foi estabelecido. Mas a história não acaba por aí, não. O que aconteceu depois? Qual foi o legado dessa façanha bizarra? Primeiro de tudo, o mais impressionante, o recorde continua de pé. Desde 2001, ninguém foi louco ou corajoso o suficiente para tentar quebrar. E o Ken? Bom, ele virou uma espécie de celebridade bizarra, apareceu em vários programas de TV na época. E essa história toda abre uma discussão maior, né? Sobre o consumo de insetos, a tal da entomofagia. Porque, por mais que a gente ache nojento, em muitos lugares do mundo isso é normal. E tem os dois lados da moeda.
Por um lado, insetos como essas baratas são uma bomba de proteína e minerais, surpreendentemente nutritivos. Mas por outro, têm riscos. Se não forem criados num lugar limpo, podem transmitir doenças e aquela casca dura de quitina é bem difícil para o nosso corpo digerir. Mas e o Ken? Aconteceu alguma coisa com ele? Surpreendentemente, não. Ele não teve nenhum problema de saúde depois do feito. O que leva todo mundo a crer que aquelas baratas não foram pegas na floresta, né? Elas provavelmente vieram de uma criação controlada, higiênica, preparadas justamente para esse tipo de evento. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Onde que a gente traça a linha? Em que ponto a resistência humana, a busca por um recorde, deixa de ser sobre uma conquista e vira só valor de choque? É um feito impressionante de resistência do corpo humano ou é só um espetáculo para chocar as pessoas? É uma linha bem tênue, né?